O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: não junteis tesouros aqui na terra, a traça e a ferrugem destroem, e os ladrões assaltam e roubam. Ao contrário, juntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça e a ferrugem destroem, nem os ladrões assaltam e roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O olho é a lâmpada do corpo. Se o teu olho é sadio, todo o teu corpo ficará iluminado. Se o teu olho é doente, todo o teu corpo ficará na escuridão. Ora, se a luz que existe em ti é escuridão, como será grande a escuridão? Palavra da salvação. Podemos sentar. Podemos sentar um instante e vamos meditar essa palavra de Deus nessa sexta-feira especial da nossa vida. Porque é 23 de junho, é véspera de São João. Nessa noite, a tradição, especialmente aqui no Brasil, um costume que foi trazido pelos jesuítas de Portugal, que vieram para cá para evangelizar, de acender essa fogueira. Porque diz a tradição que, segundo o Evangelho, Maria, quando visitou Isabel, que estava grávida, ela ficou lá com Maria 3 meses e depois voltou para casa. E Maria combinou com Isabel, então, que quando a criança nascesse, Isabel mandasse um sinal para ela saber que a criança nasceu. E combinaram, então, que Isabel mandaria acender uma fogueira na montanha, no alto da montanha ali, e a fogueira e a fumaça poderia ser vista também em lugares distantes. E por isso que tem essa tradição da fogueira. Mas a fogueira, ela serve também para iluminar o caminho da noite, ela serve para purificar, ela serve para preparar os alimentos. E aqui no sul, como faz frio, também ela serve para aquecer as pessoas que se colocam ao redor da fogueira. E eu lembro quando eu era criança, lá em Galópolis, tinha festa, era uma festa esperada, porque aí tinha batata, tinha pinhão, distribuíam para as crianças do colégio, vinha todo mundo, e é à noite, né? Tem que ser feita à noite, a fogueira, não tem sentido acender uma fogueira de dia, para iluminar o quê? Tem um sol de dia, né? E ela vem. Então essa fogueira quer iluminar também a nossa vida. E a palavra de Deus é sempre como uma fogueira que tenta aquecer o nosso coração e iluminar a nossa vida. É por isso que Jesus vai falando aqui na questão do olho, da riqueza, da ganância, a cobiça. Ele vai ensinando como devemos viver para não perdermos a nossa vida. Já a leitura de São Paulo aos Coríntios também é de uma beleza extraordinária, porque ele começa dizendo: muitos se elogiam conforme segundo a carne, isto é, mostram títulos, mostram que são ricos, mostram que têm autoridade, etc. E os outros ousam dizer por vantagem própria, eu também o digo a meu respeito, embora fale como insensato. Insensato é uma palavra que é uma pessoa que não tem seno, não tem juízo, não tem mente. A palavra grega significa anoito, significa exatamente alguém que não tem mente, que é louco, que está fora, que não raciocina, que não pensa. Ele vai dizer para os Gálatas: Gálatas insensatos, mas com uma dureza. E aqui ele diz: eu vou fazer de modo insensato, como se eu estivesse louco,
como se estivesse sem mente, sem o uso da razão. Porque ele vai também mostrar as coisas que ele fez, está se elogiando. Isso não é um bom sinal, uma coisa boa. Mas como os outros que atacam o cristianismo apresentam argumento, eu também. Então ele diz assim, são hebreus, eu também. E vai mostrando que em todas essas coisas ele é ainda mais do que aqueles que o atacam. São israelitas, eu também. São da descendência de Abraão, eu também. São servos de Cristo, eu também. E como menos sensato, digo, ainda mais louco, menos sensato, digo, eu ainda mais sou cristão. Porque, de fato, passei por trabalhos, prisões, açoites sem conta. Muitas vezes, e vai dizendo aquilo que ele passou para pregar o Evangelho, né? Muitas vezes vive em perigo de morte. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos um. Aqui tem uma lei do Antigo Testamento que um castigo pode ser no máximo de 40 chibatadas, no máximo. Mas, se quem aplica o castigo, no máximo, provocar a morte, eu falei isso esses dias, para mostrar o que é a letra da lei. Jesus não quer a letra da lei, ele quer o espírito da lei. Então, se a pessoa vem a morrer, ele vai prestar conta por essa morte. Então, naquela época, um escravo recebe 40 chibatadas e morreu, vai prestar conta a Deus pela morte e ir no tribunal pela morte desse escravo. Então, o que eles faziam? 40 menos uma. 5 vezes recebi 40 chibatadas menos uma. Eles não aplicavam as 40 para ficar de acordo com a lei, estão aplicando a lei, estão em dia com a lei. Então, dão 39 agora, esperam um pouco mais 39, esperam mais 39, aí ele vem morrer, mas o problema é dele. Eu cumpri a lei, eu só dei 39 chibatadas. Paulo passou por isso. 3 vezes com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes naufraguei, etc., em alto mar, inúmeras viagens, perigos dos rios, dos ladrões, da parte dos compatriotas, dos judeus que perseguiam, perigos da parte dos pagãos, da cidade, dos lugares desertos, do mar, perigos da face de falsos irmãos, trabalhos sem fadigas, vigílias, fome, sede, frequentes jejuns, frio e nudez. Sem falar de outras coisas, a minha preocupação de cada dia, a solicitude por todas as igrejas. Paulo, né? Quem é fraco, eu também o sou, como ele. Quem é escandalizado, eu também. Quem é escandalizado, que eu também fique ardendo de indignação. Se é preciso gloriar-se, é das minhas fraquezas que me gloriarei. E tem um paradoxo aqui. Ele diz que vai se elogiar de maneira insensata, mas se ele tem que se gloriar, é de ser uma pessoa fraca, um pecador. Grande Paulo. E aqui, claro, o tesouro, né? Onde está o coração, onde está o teu tesouro, está o teu coração, né? Nós todos temos instintivamente esse desejo de vender, negociar, de ter, possuir, de aparecer, etc., né? E se a pessoa não tem um pingo de critério, ela vai passar toda a vida arrebatada por um turbilhão de necessidades inúteis, de consumismos, etc., de oferta, de promessa, de lucro, etc. Então, possuir, armazenar, ficar rico, sucesso, são os assuntos que dominam o coração. Os discípulos do reino não devem seguir este comportamento, devem evitar a cobiça. E é isso que Mateus, que recolhe esses ensinamentos de Jesus nos anos 80, portanto estamos 50 anos já, as comunidades estão caminhando,
né? Jesus morreu e ressuscitou no ano 30, nos anos 80, quando escreveu o Evangelho, já tem 50 anos de caminhada. Então, Mateus procura orientar essas comunidades para que não se frustrem atrás de coisas que têm pouca duração, como são os bens materiais. Se alguém coloca toda a sua esperança nas coisas deste mundo, ele vai frustrar-se logo, logo. Aliás, muitas coisas, como diziam, né? Muitas coisas nos dão duas alegrias, quando a gente compra e quando se desfaz. Né? Porque não é a felicidade, não traz a felicidade. Agora, claro que todos precisamos de um teto sobre a cabeça, de roupa para si e de alimento. Todos precisamos. Um pouco de conforto, todos precisamos e temos direito. Né? Então, nesse guardar um tesouro no céu, o que é isso? Não é lá em cima. É que eles não podiam usar o nome de Deus. Reino de Deus. O reino de Deus, um judeu não pode falar a palavra Deus Javé, que é uma blasfêmia pela Bíblia. Então ele troca a palavra Deus por céu. Mateus sempre vai falar reino dos céus. E então ele disse: guarda o teu tesouro em Deus, ou no céu, o que significa no reino de Deus. Que são as boas obras. O olho bom indica uma pessoa generosa. O olho mau indica uma pessoa egoísta, gananciosa, cobiçosa, cheia de cobiça. O egoísmo e a avareza, elas empurram o homem para uma escuridão. E como termina o Evangelho dizendo: e se o teu olho for escuridão, como será grande a tua escuridão? Agora, se a humanidade aprende a ter um olho generoso, ninguém mais vai morrer de fome, porque vai haver a partilha, porque o olho é generoso, o olho é bom. É isso que Jesus está nos ensinando. E que a fogueira de São João ilumine a nossa vida aqui.